A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz: Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Falamos anteriormente sobre aqueles que se apostataram da fé, sobre o que o autor ele orienta referente a todos que apostataram da fé. E a partir do versículo 13, nós vamos falar sobre a certeza da promessa de Deus. É algo que o escritor de aos Hebreus, ele vem citar, a promessa feita a Abraão. Quando ele diz no versículo 13, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então, essa promessa, ou a promessa feita pelo Senhor, que não tinha ninguém, não tem ninguém acima dele, ele jurou a Abraão, de que a sua descendência seria abençoada, a sua descendência seria numerosa. E foi nessa promessa que Abraão se apoiou, uma promessa feita por Deus, que jurou por si mesmo. E Abraão, assim, tomou, por herança toda essa promessa. No versículo 15, ele diz: foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, toda a promessa que é feita, que Deus faz, ele cumpre. Toda a promessa que o Senhor faz, nós precisamos ter fé de que o Senhor irá cumprir. E Abraão aguardou pacientemente o cumprimento da promessa. Bem sabemos que quando o Senhor fala de descendência, que faria ele numeroso, com certeza, quando se fala nisso, se pensa em ter filhos, em ter família, em ter a sua família, crescendo, e a cada dia, tendo mais descendentes. Nós vamos observar que Abraão, mesmo tendo essa promessa de seus descendentes, de que abençoaria toda a sua descendência. Abraão não tinha filhos, e Abraão, na idade de 100 anos, ele vai gerar, Sara vai gerar Isaac. E mesmo assim, ele continuou crendo na promessa, tendo fé de que o Senhor iria cumprir a promessa. Então, pacientemente, ele aguardou esse cumprimento da promessa, e Deus assim cumpriu. E é o que nós precisamos ter em mente, que devemos ter fé. A fé, ela não vacila. A fé, ela não pode. É algo que nós demonstramos quando nós demonstramos confiança naquele que fez a promessa. Quando nós temos fé e aguardando o cumprimento dela, então estamos demonstrando confiança, nós estamos tendo a certeza de que o invisível, aquilo que é impossível aos olhos do homem, é possível. Mas quando a razão, ela toma o lugar da fé, ela vai dizer que é impossível. Ela vai dizer, como ela disse, como nós podemos ver até quando Sara, ela não acredita, ela ri porque já tinha cessado os seus dias e ela não teria como ter filho. Mas Deus, ele cumpre, não importa qual seja a situação. Devemos ter fé de que essa promessa vai se cumprir. Quando nós olhamos Pedro, andando por cima das águas, na fé, no sobrenatural, nós observamos que no momento em que a razão, ela entra, ela diz para ele que ele não vai conseguir, de que ele está andando por cima das águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância, a gente vê que Pedro ele afunda, ele começa a afundar. Então entenda que a fé é crer no sobrenatural, no impossível, é crer que o Senhor ele tem todo o poder para fazer, para cumprir aquilo que ele prometeu. Quando nós vemos aqui no versículo 16, onde diz: os homens juram
por alguém superior a si mesmo. O juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda decisão. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele confirmou com o juramento, a fim de que, por meio das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados, para que nos apeguemos à esperança de que nos foi proposta. Quando nós lemos lá em Números, capítulo de número 23, no versículo 19, a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? O nosso Deus, ele não é homem para que minta. Nosso Deus é aquele que ele fez a promessa, né? E ele vai cumprir. Ele não se arrepende do que ele prometeu. Nosso Deus, ele não se arrependeu de ter enviado seu filho, né, para morrer por nós. Se ele fez uma promessa, seja a promessa, né, de em qualquer área que for da nossa vida, né, que nós precisamos crer que ele fará, que ele irá cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? Uma vez que ele falou, ele cumpre, né? Os homens eles juram por si mesmo, mas Deus, ele e o homem, quando ele jura por si mesmo, sendo superior, ele bota fim àquela discussão, né? Mas e Deus não. Deus ele faz da mesma forma, ele está acima dos homens. E ele mostra da forma bem clara, né, do seu propósito. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Nós precisamos continuar crendo de que o Senhor, ele prometeu e ele cumprirá. Então que nós possamos renovar as nossas forças, ser encorajados, né, e nos apegar à esperança que nos foi proposta, né? Mesmo que o tempo esteja passando, mesmo que as coisas a razão está dizendo que é impossível, mas a fé, ela faz, ela nos fortalece, ela renova, ela nos encoraja a continuar acreditando, mesmo em circunstâncias difíceis, seja em situações na área familiar, na área, né, profissional, na saúde, seja a área que fosse, o Senhor, se você crer que o Senhor tem fé, que o Senhor ele pode curar, ele cura, que o Senhor pode libertar, ele liberta. Então, nós precisamos renovar a nossa esperança e ser encorajado e não olhar para aquilo que tem tentado, impedir, ó, que é muitas das vezes as guerras e batalhas que vêm para tentar desanimar a nossa fé. O versículo 19 diz: temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que nós possamos estar firmados como uma âncora, ela segura a embarcação e mantém ela ali, né, naquele lugar parado, sustentada, que nós possamos também manter a nossa esperança como essa âncora em Cristo Jesus, crendo que o Senhor, ele fez a maior das promessas que o Senhor nos fez, foi de ir preparar o lugar e vir buscar a cada um de nós. Essa deve ser a nossa esperança, precisa estar firmada em Cristo Jesus. Precisamos crer que a maior promessa, uma das maiores, é aquela que nós devemos almejar dia a dia, que é a vinda do Senhor. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais em teu coração. Creia que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. E Deus te abençoe.